Então, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar o nosso sexto encontro do curso de extensão promovido pela Unifesp, pelo Departamento de Relações Internacionais. Hoje o assunto para ser tratado na aula de hoje vai estar vinculado à integração fronteiriça, como estão sendo tratadas as regiões de zonas de fronteira pelo Mercosul, e isso tem uma peculiaridade, essa temática, por ser uma tentativa de modificar, no âmbito de um processo de integração, a abordagem que historicamente se deu e se dá, convencionalmente se dá às fronteiras. Então, como se aproximar às fronteiras em um processo de integração, quando, na verdade, a ideia por trás de um processo de integração é a eliminação de fronteiras. Então, como que a gente vai regular as zonas de fronteira, como que a gente vai tratar as zonas de fronteira quando a gente está num processo de integração regional. É basicamente esse o tema e o problema que se apresenta quando existem zonas de fronteira habitadas, interconectadas, vinculadas, e que exigem um tipo de abordagem, um tipo de tratamento diferente do que fronteiras de espaços não pertencentes a um processo de integração regional. Primeira pergunta que eu faço aos colegas e às colegas da turma: tem alguém que vive em uma zona de fronteira? Tem alguém que é habitante de uma cidade fronteiriça, de uma cidade gêmea, de uma cidade irmã? Isso vai ajudar muito a exemplificar casos, a trazer um pouco a realidade da zona de fronteira para a nossa aula de hoje. Tem? Parece que não. Porque meus pais moram em Jaguarão. Jaguarão é o lugar para a gente exemplificar algumas zonas de fronteira. Quem já foi à Cidade do Leste, Foz do Iguaçu, quem já esteve nas divisas do lado brasileiro, no sul do Rio Grande do Sul, no Paraná, as divisas com o Paraguai, conhecem o que é um passo de fronteira, como se diz em espanhol, ou uma zona, um espaço onde a gente vai ter trânsito, onde a gente vai ter vida, onde a gente vai ter regiões de vida compartilhada. No entanto, a gente tem muitas vezes uma avenida, uma rua, que divide essa zona, essa região, esse espaço fronteiriço, com duas soberanias, com duas nacionalidades, com duas moedas, com dois idiomas, mas o local culturalmente é o mesmo, geograficamente é o mesmo e existe por causa da fronteira. Então, isso é uma grande diferença na abordagem das zonas de fronteira no Mercosul. Então, vamos começando. A apresentação já está projetada, estão visualizando aí? Tá ótimo. Então, vamos começar? A gente tem basicamente hoje... Quero começar com o mapa. Às vezes a gente não olha para o mapa e não se detém às zonas de fronteira. Então, a ideia é que a gente consiga observar, para a aula de hoje, todos os espaços de delimitação dos países do Mercosul, de baixo para cima, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, lá em cima, Venezuela, todas essas fronteiras, do ponto de vista de integração comercial, a gente está falando sempre de eliminação dessas fronteiras do ponto de vista tarifário, aduaneiro, de facilitação do trânsito pela fronteira, que foi o tema principal da nossa aula da semana passada, e isso também vai se aplicar também àqueles espaços que estão instalados em zonas de fronteira. Então, isso é importante a gente perceber, que
há muito nesses espaços de fronteira, nesses locais de trânsito de fronteiras, surgiu muita vida, surgiram comunidades, surgiram cidades enormes, espaços econômicos muito grandes que estão formados justamente nos postos de fronteira. E isso, o Mercosul e a nossa América do Sul é muito peculiar em relação a isso, porque nessas zonas de fronteira, essas fronteiras, ao invés de ser territórios colchão, como se fala na teoria das relações internacionais, espaços que são de isolamento e de contenção para conflitos internacionais, nós, na verdade, nos aproximamos dessas fronteiras de uma perspectiva diferente. E as nossas fronteiras são muito habitadas, são muito compartilhadas, são muito transitadas. A fronteira do Brasil com o Uruguai é uma divisão artificial de um mesmo território. Às vezes as fazendas estão instaladas dos dois lados. A pessoa tem uma contiguidade geográfica que independe da fronteira. Isso, às vezes, é imperceptível quando a gente está aqui no coração do país, longe desses espaços, mas quem conhece, quem convive, sabe que isso exige um outro tipo de abordagem para essas regiões. A relação entre a tríplice fronteira Argentina, Paraguai e Brasil, vocês conseguem ver bem no meio do mapa ali, Ciudad del Este, essa é uma cidade altamente populacionada, para quem conhece, e é uma triangulação de três povos, três economias, três estados tentando controlar uma cidade que, na verdade, é um fenômeno justamente transfronteiriço. Ela existe por causa da economia brasileira, argentina, paraguaia, por toda uma estrutura que surgiu para a existência dela, e ela é uma típica região transfronteiriça. Tá? Aqui eu quero tentar dualizar para vocês duas visões diferentes sobre fronteiras, onde de um lado a gente tem as visões tradicionais sobre fronteiras, já para que existe uma fronteira, né? Existe para delimitação territorial formal, ela existe para delimitar e afirmar a existência o exercício e a existência de uma soberania tanto política quanto econômica. Ela é hoje um espaço para definição de elementos de paz e segurança internacional, ou seja, toda transgressão à fronteira é uma ameaça à paz e segurança internacional, quando a gente olha por essa visão tradicional, e é também, muitas vezes, vista como um espaço de cruzamento de um limite de legalidade para a criminalidade organizada transnacional. Muitas vezes, a fronteira é um espaço onde é necessário, enxergada a partir da ótica do combate ao crime organizado, ao narcotráfico, à pirataria. Ou seja, isso é um olhar que é muito clássico das fronteiras e que, para a gente poder olhar, enxergar a nossa integração fronteiriça, como nós vamos tentar entender hoje, a gente precisa ir para um outro tipo de abordagem, onde a gente vai entender fronteiras como um fenômeno mais de integração e menos de delimitação e de separação. Então, a fronteira aí é um espaço de paradiplomacia, se assim a gente pode dizer. É um espaço para que haja relações internacionais entre cidades, entre departamentos, entre municípios. Há muito diálogo entre prefeitos, entre intendentes, entre gestores locais que vão estabelecer esse tipo de aproximação, que está muito longe do diálogo presidencial e de chancelarias. É um espaço para muita cooperação técnica, a gente vai ver ao longo da aula de hoje. As zonas de fronteira, exige que as duas regiões cooperem tecnicamente, de maneira muito intensamente, em vários âmbitos, nós vamos ver agora a lista mais adiante, e também é percebido como um espaço de desenvolvimento local e regional.
Isso porque não dá para dividir uma cidade dessas, uma cidade gêmea, como eles chamam. Por exemplo, no Brasil tem Chuí, no Uruguai tem Chuí, mas a cidade é a mesma e são duas cidades, uma cidade do lado uruguaio e uma do lado brasileiro, mas quem cruza ela por carro nem percebe a diferença de estar cruzando uma fronteira. Então, isso tem que ser percebido como um grande espaço de desenvolvimento local e regional, e que ela precisa facilitar a interconectividade. Ela é uma família que mora de um lado e trabalha de outro, e que estuda de outro, precisa ter essa facilidade de trânsito. E também, consequentemente, ela é um espaço de interculturalidade. Essa fronteira, as pessoas falam um idioma misto. Quando a gente está falando da divisão fronteira brasileira-uruguaia, ou brasileira-argentina, ou brasileira-paraguaia. Nesses casos, a gente vai ter cidades que são bilíngues, com culturas miscigenadas, com culturas comuns desse espaço comum. Então, isso é muito interessante perceber que, quando a gente olha para a fronteira a partir dessa perspectiva não soberanista, a gente vê um caldo cultural muito grande surgindo nesse espaço de zonas de fronteira, que não é a visão tradicional da visão e do tratamento jurídico e político que é dado para as zonas de fronteira. Aqui eu mostro algo para vocês tentarem visualizar cada um desses pontinhos que tem aqui no mapa brasileiro, mapa do meio, Uruguai e Paraguai, e da direita Argentina, são os pontos de fronteira que cada país tem. Alguns são no Brasil, a gente tem fronteira com quase todos os países, né, da América do Sul. Na Argentina tem uma intensidade de fronteiras com Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile muito grande. Paraguai, a gente vê aqui o mapa do meio abaixo, a gente vê muitos pontos de fronteira com o sul, especialmente com a Argentina, e à direita com o Brasil. Ao norte, a gente vê, no topo do nosso slide, a gente vê as do Uruguai. E em cada zona dessas, é um espaço de circulação de fronteiras, que grande parte delas são cidades, são municípios, que existem dos dois lados. Ali, Jaguarão, que o colega tinha falado, o lado uruguaio chama Rio Branco. Tem um rio que divide ambas as cidades, mas que, ao cruzar a ponte, a cidade é a mesma. As pessoas estão falando esse mesmo dialeto, que de um lado é português, de outro lado é uruguai, nos dois lados fala português, nos dois lados fala espanhol. E no Chuí acontece o mesmo, de Santana do Livramento e Rivera. Então, isso é muito curioso para a gente tentar, como fenômeno cultural, mas principalmente aqui a gente tentar entender como que o Mercosul tentou trabalhar isso, tentou legislar sobre essa realidade e fazer com que a realidade desses locais pertencesse também a uma agenda de integração, para que tudo que fosse tratado pelas capitais também tivesse essa visão de como é o tratamento das zonas de fronteira. Imagina que eu quero voltar para esse mapa, para entender que, por exemplo, as tomadas de decisões em Brasília, no Brasil, não conhece, ou em São Paulo, ou no Rio também, não conhecem a realidade da zona de fronteira e como funciona um passo de fronteira e como funciona uma região de fronteira, uma educação em uma zona de fronteira. Então, porque muitas vezes a gente vai ter problemas que são pensados desde a capital, que não pensam na realidade da zona de fronteira. E a gente vai aprofundar isso ao longo da aula, para que fique mais claro como isso foi amadurecendo. Integração fronteiriça surge na estrutura do Mercosul. Deixa eu ver como é que a gente está aqui com o chat, com acesso de colegas. A gente vai ter o tratamento
mais formalizado da integração fronteiriça na estrutura do Mercosul, eu quero colocar como ponto de início para contar a história dentro da estrutura do Mercosul, a criação do subgrupo de trabalho número 18, que foi em 2015. Isso não é propriamente verdade, dizer que a integração fronteiriça começou a ser tratada em 2015, na verdade ela vem sofrendo a regulação e tratamento na estrutura do Mercosul desde os anos 2000, só que ela era um tratamento muito disperso. Cada órgão tratava algum tema vinculado à integração fronteiriça desde o seu âmbito de trabalho. Por exemplo, na reunião de ministros de educação, se trabalhava projetos de escola intercultural de fronteira. Como harmonizar um currículo quando a gente tem escolas ocupadas por pessoas de cidades distintas com idiomas distintos. Como uma escola no Chuí, lá do brasileiro, ter que ensinar espanhol e ensinar também a história uruguaia e a história das zonas de fronteira. Isso é um projeto espetacular que existe, sendo aprofundado há mais de 10 anos e implementado há mais de 10 anos pela reunião de ministros de educação, ou seja, são projetos muito anteriores ao subgrupo de trabalho número 18. Mas é o SGT 18 que vai dar lugar para esse tema dentro da estrutura do Mercosul, e ele tem a função de institucionalizar um espaço de trabalho permanente dentro da estrutura Mercosul, com o objetivo de promover medidas para o desenvolvimento conjunto das localidades e ou zonas fronteiriças e suas comunidades. Ou seja, é para transformar em algo permanente e institucional dentro da estrutura do Mercosul, porque já que esse tratamento é disperso, era necessário criar um órgão que fizesse esse processo de centralização, coordenação e articulação das iniciativas de integração fronteiriça. Tá? Essas duas normas, tanto a 5915 quanto a 2516, já estão disponíveis para vocês dentro do Google Drive, para que vocês possam consultar. Eu vou fazer algumas menções a elas agora. Aqui eu quero ler alguns tópicos, mas na norma são os considerandos da norma, ou seja, as razões pela qual ela é importante. Né? E eu quero destacar aqui os 4 pontos que estão considerados pelo Mercosul para que criar o SGT 18. Primeiro, a fluidez do relacionamento entre as comunidades fronteiriças, em suas mais variadas dimensões, contribui para o aprofundamento do processo de integração. Fluidez do relacionamento entre comunidades em mais variadas dimensões. E aqui a gente está falando de dimensão comercial, dimensão econômica, dimensão educativa, dimensão cultural, dimensão do trabalho, como a gente vai ver mais adiante, as formas como e as diferentes dimensões que existem de integração das comunidades fronteiriças. A gente tem um segundo considerando, que é a história desse relacionamento precede o próprio processo de integração, correspondendo às autoridades dos Estados-partes facilitar e promover a dinamização das relações entre as populações lindeiras. Ou seja, as fronteiras e a história das fronteiras existe muito antes do Mercosul. Isso é óbvio. Nossas fronteiras foram definidas politicamente e artificialmente construídas desde Tordesilhas, Tratado de Madrid, e de lá para cá, algumas regiões de fronteira são densamente habitadas, e o Mercosul veio criar um espaço de integração muito posterior à história dessas comunidades fronteiriças. Então, como contemplar dentro do processo, dentro da dinâmica de integração regional, a vida dessas regiões fronteiriças. A diversidade temática, a relevância e a continuidade dos assuntos que se apresentam nas localidades fronteiriças, nas zonas fronteiriças, tornam necessário criar um espaço de trabalho permanente com o objetivo de promover medidas para o desenvolvimento conjunto desses territórios. Diversidade temática é muito importante, a gente vai ver mais adiante desse ponto. E quarto, é fundamental considerar a localidade como uma área específica, objeto de políticas comuns
e de diversas instâncias da institucionalidade do Mercosul. Há realidades que se estabelecem dentro de uma zona de fronteira que são próprias da zona de fronteira. A gente vai dar alguns exemplos mais adiante, quando a gente entrar no específico, mas é para a gente ter essas 4 dimensões que justificam a criação do SGT 18 e que vão dar institucionalização aí à temática da integração fronteiriça. Esse SGT 18 surge com natureza clara de articulação e de coordenação. A localidade ou zona de fronteiriça será objeto de políticas em diversas instâncias da institucionalidade do Mercosul, como articulação pelo SGT 18. E o SGT deverá cumprir suas funções em coordenação com órgãos dependentes do CMC, GMC e CCM. É um órgão que vai ser coringa, capaz de conversar com os 3 órgãos decisórios, capaz de conversar com toda a estrutura derivada de cada um desses órgãos derivados, decisórios, e sua estrutura derivada, para poder dialogar e articular e coordenar trabalhos vinculados à integração fronteiriça. Isso é pensado no momento da criação desse órgão. Outro tema interessante e um tema controverso que surgiu aqui foi no momento da criação do SGT 18 que ele deveria assegurar-se de que o cumprimento de suas funções em matéria de integração e desenvolvimento fronteiriço seja compatível com acordos e mecanismos vigentes em nível bilateral e trilateral, e complementar a tais acordos e mecanismos. Existe um esforço muito grande de parte dos estados de criar acordos bilaterais para regulação de zonas de fronteira. E muitas vezes o esforço de conseguir construir uma regulação para uma zona bilateral, para como conciliar a fronteira Brasil com o Uruguai, é muito mais simples do que regular a relação Brasil-Paraguai. Por uma série de circunstâncias, aonde é uma fronteira menos complexa, menos temas, menos incidências legais, políticas seguritárias em uma fronteira que outra. Então, se avança bilateralmente, fronteira a fronteira, construindo uma grande rede de instrumentos de acordos bilaterais e trilaterais. E o SGT 18 surge nitidamente uma ideia de ser compatível com esse processo. E um tema que é interessante é esse segundo bullet, é que em caso de conflito entre o disposto nos instrumentos bilaterais e trilaterais, por um lado, e as normas Mercosul, por outro, prevalecerá o preestabelecido naqueles, ou seja, quais aqueles? Os bilaterais e trilaterais. Então, aqui é interessante a gente perceber uma norma Mercosul que cria um órgão Mercosul, estabelece que ela é menos relevante, menos prioritária que normas bilaterais e trilaterais. Então, isso é interessante a gente perceber que, ao mesmo tempo, essa norma Mercosul se apequena, se atica perante as normas bilaterais e trilaterais, mas, ao mesmo tempo, reconhece que a construção bilateral e trilateral é muito mais avançada e muito mais sensível tematicamente do que o que se consegue construir no plano multilateral do Mercosul, ou dentro do espaço de integração. Então, é um reconhecimento automático, digamos, do que surge na criação do SGT 18, que ele não vai interferir nos avanços bilaterais e trilaterais. E também é um espaço interessante para conceitos como paradiplomacia, para atores subnacionais e atores não estatais. Porque o SGT 18, além de ser de representação dos estados, ele é para participação de governos de nível municipal, estadual, provincial e departamental dos estados partes. E aqui tem toda essa riqueza, porque alguns estados têm seus entes subnacionais chamados de municípios, outros de províncias, outros de departamentos e outros de estados. E todos eles podem ter assento como convidados, como ouvintes, no SGT 18. Então, um espaço que proporciona também o assento no SGT 18 do representante de Estado, como também do representante de municípios. Isso é interessante porque a gente tem um espaço para isso
conformado para as zonas de fronteira. E, além de esse espaço de paradiplomacia subnacional, é também um espaço para atuação não estatal, tá? Porque também podem participar do SGT 18 organizações e movimentos sociais e também setor privado e acadêmicos, tá? Para trabalhar temas de interesse do SGT 18 e temas que sejam de interesse também desses movimentos sociais, de zonas de fronteira e de setor privado, e das academias que estão pesquisando e trabalhando temas vinculados às zonas de fronteira. Entende? Então, isso é interessante a gente ver esse exemplo de um órgão que é aberto à representação subnacional e não estatal. O que não é muito comum em organizações internacionais, especialmente no Mercosul. Tá? Aqui, na norma, são letras que estão um pouco menores para vocês, mas vocês vão ter, já têm acesso a essa norma com toda essa lista. Esses são os órgãos e os fóruns que estão listados na norma do SGT 18, que, em princípio, são visualizados pela estrutura do Mercosul como órgãos que atuam em temas vinculados às zonas de fronteira. Então, aqui a gente tem um grupo de fóruns relacionados ao Conselho de Mercado Comum, um outro grupo vinculado ao GMC e um fórum vinculado à Comissão de Comércio. Tá? Então, a gente tem uma série de âmbitos, são 17 âmbitos, vinculados a uma série de temas. Que temas são esses? Os temas que estão previstos na própria norma. Tá? Temas sanitários, ou temas de saúde, principalmente saúde humana, educação, cultura, isso aqui é a transcrição literal da norma, tá? Povos indígenas, comunidades multiétnicas, trabalho, migração, transporte, energia, infraestrutura, desenvolvimento urbano e rural, desenvolvimento econômico em geral, cooperação, integração produtiva, segurança, meio ambiente, turismo, e qualquer outro voltado a fomentar a integração entre comunidades de fronteira. Ou seja, o SGT 18 já logo de cara, quando surge, sabe que ele tem um leque de temas a tratar muito grande. Né? E uma necessidade de relacionar-se com um grupo grande de órgãos dentro do Mercosul. Bom, isso é uma primeira pausa para a gente poder conversar um pouco. Isso é para a gente entender como evoluiu tanto a temática e o conceito de integração fronteiriça, que foi, desde aquela perspectiva que eu mostrei para vocês, a dualidade de perspectivas mais securitárias e soberanistas, e outras mais integracionistas de uma zona de fronteira, isso permitiu que, dentro das chancelarias e dentro dos estados, houvesse um outro tipo de olhar para a zona de fronteira. E isso, paulatinamente, foi adentrando a estrutura do Mercosul e permitindo que dentro do Mercosul isso também amadurecesse e surgisse essa visão de integração fronteiriça e resultou na criação de um órgão que tinha essa função, em 2015 para 2016, de coordenar isso e de impulsionar uma série de temas vinculados à integração fronteiriça. Né? Alguém trabalha, pesquisa temas de integração fronteiriça, dos que estão aqui entre nós? Maria Tereza Miranda, eu? Muito bem. Depois eu vou querer ouvir tua voz e vou querer saber o teu projeto. Quer falar agora um pouquinho? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Muito prazer. Prazer, sou Maria Tereza, estudo na Universidade Federal do Tocantins. Eu tinha começado um PIBIC, mas agora parou, né? Sobre a questão de como seria a vida das mulheres em regiões fronteiriças que estão em conflitos. Deu para entender? Conflito. Em estados de conflito. Isso. Tá? Algum estado específico? Um tipo de conflito específico que você trabalhou? Eu estava estudando a Guerra da Bósnia. Da Bósnia, bem longe do Mercosul. E a outra que a minha orientadora estava querendo, era a gente falar sobre a questão dos indígenas, né?
que vive na região fronteiriça, que era outro tema que eu ia começar a abordar. Claro. Isso é muito presente na divisa Brasil-Bolívia, Brasil-Venezuela. Sim. As comunidades originárias que vivem aí, que não tem por que respeitar fronteiras artificialmente construídas pelo homem branco, que Sim. chega e instala. E isso é muito interessante, a forma como é trabalhada as zonas de fronteira com comunidades indígenas. Falei, quer comentar também? Eu? O Farley, tem um outro colega que também está trabalhando, não? Mires, quer comentar qual é o tema de trabalho que está fazendo vinculado às zonas de fronteira? Então tá, depois vocês se animam e peçam, abram o microfone e vão falando e vão compartilhando. Tainá não trabalha o tema, mas já escreveu um artigo. É um tema que volta e meia a gente tem contato com ele, mas o que eu queria exemplificar agora, que isso foi um tema que foi amadurecendo, foi chegando dentro da estrutura do Mercosul e proporcionou a criação de um órgão específico para isso. A criação de... Aqui a gente tem um problema institucionalista muito grande. A gente acha que o Mercosul muitas vezes tem esse tipo de reação. A criação de um órgão, a criação de uma norma resolve o problema. Isso a gente já viu por inúmeros espaços, por inúmeros fóruns, que isso nunca gerou esse tipo de resultado. A criação do órgão vai solucionar o problema da integração fronteiriça. Um acordo sobre fronteiras resolve o problema. Não necessariamente, mas é a base. Então, é a construção institucional e a construção normativa que vai permitir dar o alicerce da base para esse processo. E eu quero mostrar, como depoimento pessoal e comentando um pouco os trabalhos do que a gente fez, exemplificar com um trabalho que se fez na Secretaria do Mercosul, durante o período que eu tive na Secretaria do Mercosul, um apoio que se fez justamente a esse SGT 18, que quando ele surgiu, ele mesmo, na sua primeira reunião, pediu apoio do setor de assessoria técnica para poder dar conta dos seus objetivos. Ele tinha que lidar com 18 órgãos, 20 temas, e não sabia por onde começar. Então, provoca a Secretaria do Mercosul e pede, por favor, Secretaria do Mercosul, quero um apoio técnico para começar a entender o que eu preciso fazer e por onde eu posso começar a trabalhar dentro da estrutura institucional do Mercosul. E é por aí que a gente começou a trabalhar e apoiar e a colaborar com esse processo de construção, tanto institucional, quanto depois normativo, que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui eu vou apresentar para vocês dois estudos que a gente fez ao longo desses anos, um de 2016, de 2016 a 2017, que foi o primeiro mais longo, e depois de 2019, que foi de atualização. Então, surgiu a provocação do SGT 18, a solicitação do SGT 18 pedindo, façam, por favor, uma identificação de que temas fronteiriços estão sendo trabalhados dentro do Mercosul. Está em espanhol essa parte, peguei direto de dentro do trabalho. Então, isso aqui são trabalhos que não são públicos, são trabalhos que foram elaborados exclusivamente para o trabalho interno do GMC e do SGT 18. Então, alguns pontos aqui eu estou apresentando para vocês, mas não posso compartilhar com vocês o documento geral. Então, se era necessário identificação de tratamento de temas fronteiriços, identificação de normas Mercosul vinculadas a temas fronteiriços e identificação de alguns projetos do FOSEM em zonas de fronteira. Ou seja, que temas hoje fronteiriços estão na estrutura do Mercosul, que normas o Mercosul já produziu sobre zonas de fronteira e que projetos FOSEM já foram aplicados em zonas de fronteira. Como que isso está sendo trabalhado no alcance intrainstitucional, dentro da instituição, que foros estão trabalhando, tanto os que estão relacionados na norma, quanto os que não estão trabalhando listados na norma, em que temas está sendo trabalhado, e como fazer isso? Aí veio uma proposta nossa de fazer isso por temas e não por foros, para que fosse possível detectar
que temas estão trabalhando, que foros estão trabalhando o mesmo tema e onde isso gera complementariedade ou sobreposição. Então, a gente fez um trabalho de campo, de revisão documental, normativa e de atas, para ver, e depois entrevistas com uma série de órgãos e de representantes de órgãos, para saber o que cada um deles estava trabalhando e como estava trabalhando, e que nível de contato tinha com outros órgãos do Mercosul. Esse trabalho levou quase um ano, para a gente poder fazer esse relevamento. A gente fez os últimos 5 anos do Mercosul, de 2016 para trás, até 2011, para poder gerar um documento em 2017. Aqui à esquerda, os temas, que são os temas que são originários da norma. Então, a gente tentou identificar todos os temas vinculados a esses, todos os temas da agenda vinculados a esses que estão listados, mas encontramos também dentro de os outros temas que não estavam previstos, como narcotráfico, como contrabando, tráfico de pessoas, a área de controle integrado, telecomunicações, emprego em zonas de fronteira, economia social e solidária, uma série de temas aqui que foram surgindo à medida que a gente foi relevando e conhecendo a dinâmica interna de cada órgão, e surgiu um diagnóstico que os temas previstos na norma eram muito menos do que, na verdade, a gente tem previsto que está sendo tratado na realidade, digamos, da estrutura institucional. E também, aqui a gente vê dois organogramas. O da esquerda, foros relacionados, são os que estão previstos na norma. E o da direita, os não relacionados, são todos os grupos que estão trabalhando temas fronteiriços, mas que não estavam previstos na norma. Ou seja, já se descobriu logo de cara que havia muito mais órgãos para articular e para integrar e coordenar do que o previsto inicialmente. Então, isso foi um segundo resultado desse trabalho. Tá? Então, a gente teria que trabalhar e articular e coordenar com muitos mais órgãos do que aqueles previstos na norma inicialmente. Tá? Então, isso foi apresentado ao SGT 18 para que eles já tivessem e tomassem contato com representantes de uma série de outros temas que não apenas dos temas previstos lá no início. Tá? O resultado desse primeiro trabalho foi isso. Isso aí é o que a gente chamou de mapa da integração fronteiriça. Isso é uma forma de, na coluna vertical, a gente tem todos os órgãos, todos os temas, perdão, e na coluna horizontal a gente tem todos os órgãos identificados. E a partir das linhas e das bolinhas aqui, a gente pode identificar quem está trabalhando cada tema, ou, ao contrário, dentro de um órgão, quantos temas fronteiriços estão sendo tratados. Tá? Então, a gente pode pegar uma série de exemplos, e isso foi o primeiro resultado que, para preencher essa planilha, foi necessário um enorme trabalho, longo, mas que depois, feito isso, estava criado o mapa e era possível perceber. Por exemplo, na linha migrações, a gente vai olhar no meio da coluna, a gente tem 4 órgãos trabalhando, 4 fóruns trabalhando temas migratórios. Se eu quero abaixo transporte, a gente tem 6 sendo tratados. O tema transporte está tratado em 6 fóruns diferentes do Mercosul. Que temas de transporte estão sendo tratados? São conflitantes? São complementares? Aí é uma análise que cabia ao SGT 18. A gente proporcionou toda a informação, toda a documentação, e aos poucos foi sendo aprofundando e analisado cada um desses temas. Tá? Então, isso eu quis aqui mostrar para vocês um pouco como sair da letra fria da lei, da norma que diz articulem-se e o SGT 18 faça o seu papel articulador, como fazer isso sem informação, sem insumos. Então, aí foi um necessário trabalho de apoio da Secretaria, de construir isso e começar a trabalhar tema a tema,
esse processo de articulação e de coordenação. Quando foi apresentado isso na primeira vez, aqui mais um desdobramento desse relatório, aqui para a gente saber quantos órgãos estão trabalhando qual tema. Então, a gente tem aqui os dois mais importantes aqui, temas de sanitários e temas de saúde, depois educação, trabalho e cultura, e para depois entrar no segundo bloco, que é de transporte, segurança e infraestrutura, né? E lá em outros relacionados, uma série de outros temas que não estão previstos aqui nessas outras categorias. Então, a gente tem aí, com isso, um raio-x de quais os temas mais importantes, temas fronteiriços mais importantes para a estrutura. E também que órgãos e que foros são mais importantes para o SGT-18 poder se relacionar. Eu quero que vocês conheçam isso para poder entender um pouco como trabalhar isso metodologicamente, que metodologias trabalhar, que formato é necessário de trabalho quando a gente quer tentar exaurir um tema dentro do Mercosul. O que o Mercosul fala sobre igualdade de gênero, por exemplo? O que o Mercosul fala sobre corrupção? Quando a gente quer tentar se aproximar de um tema desse dentro da estrutura do Mercosul, o universo de tratamento é muito grande, tanto temático quanto de foros dentro da estrutura institucional do Mercosul. Então, essas matrizes, como essa, depois que a gente criou isso para a integração fronteiriça, nós começamos a utilizar isso dentro da estrutura, virou um know-how da secretaria, para a gente começar a criar isso para monitoramento de igualdade de gênero, monitoramento do Estatuto da Cidadania, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a integração fronteiriça, a facilitação do comércio, como a gente falou semana passada, todos a gente começou a adotar esse modelo de matriz. É claro que o estudo, dentro de cada uma dessas caixinhas, é o tema mais importante. Por exemplo, o que a reunião de ministros de interior está tratando sobre migração, por exemplo, isso é o que importa. Não é esse mapa, mas a gente só sabe que tem um tratamento de um tema migratório dentro da reunião de ministros do interior quando a gente vê de longe. Então, depois de ver longe, a gente abre dentro desse pontinho e descobre o volume e a intensidade de trabalho enorme que a gente tem. Por exemplo, aquele exemplo que eu tinha dado sobre educação em zonas de fronteira, está aqui dentro, na linha educação, o Grupo de Trabalho sobre Educação em Zonas de Fronteira, GTEF. Essa bolinha negra, essa terceira bolinha negra de educação, é esse projeto. Então, ele vira algo pequeno quando a gente olha dentro do mapa, mas ele é para um olhar quantitativo, ele é extremamente rico e nos permite potencializar muito mais a análise desse fenômeno, dessa dispersão de um tema e da necessidade de coordenar todos esses temas fronteiriços dentro de uma estrutura própria, de uma agenda própria do Mercosul. Tá? Um outro ponto que foi trabalhado nesse estudo foi o FOSEM. Como que o FOSEM está destinando seus recursos em temas de integração fronteiriça. Fomos buscar todos os projetos, e de quase 100 projetos, tá? A gente chegou a 49, desculpa, de 100 projetos aprovados, 100 iniciativas financeiras vinculadas, a gente tem 49 projetos do Mercosul. Desses 49, 29 são em zonas de fronteira, ou seja, quase 60% dos recursos são projetos para zonas de fronteira. Isso já mostra aonde que é o gargalo da integração do Mercosul. Então, quando a gente faz investimentos em saneamento, em eletricidade, em rotas, em estradas, ferrovias, melhoria de produtividade em zonas de fronteira, melhoria de competitividade. O projeto Educação em Zonas de Fronteira também tem projeto FOSEM. Questões de saúde e redução de pobreza, tá? Isso é para exemplificar todos os temas que estão regulamentados e financiados pelo FOSEM, mostra como integração fronteiriça também é um espaço estratégico para investimentos coletivos comuns do Mercosul. Tá? Deixa eu fazer um parênteses, quero saber se tem alguma pergunta por aqui. Aqui são comentários anteriores.
sobre que trabalho estávamos trabalhando, temas estávamos trabalhando vinculados às zonas de fronteira. Ok. Depois a gente continua, então, com esse tema, a gente resgata. Com esse primeiro trabalho concluído e apresentado para o SGT 18, surgiu a primeira, foi apresentado em 2018, primeiro semestre, esse primeiro mapa, essa primeira edição. Alcançava 17 temas, 15 foros, 27 no total, junto com os que não estavam incluídos, e uma revisão de todo o acervo jurídico vinculado às zonas de fronteira. Eu vou apresentar hoje a parte de acervo jurídico, para não exaurir vocês, só vou comentar no final a última norma mais importante, mas trabalhar também aqui que, a partir dessa apresentação, veio uma orientação do SGT 18, pedindo para que a gente afunilasse essa análise e fosse mais concreto com um alcance delimitado pelo Estatuto da Cidadania. De todos esses temas que vocês identificaram na Secretaria do Mercosul para o SGT 18, a gente quer que vocês analisem aqueles que estão vinculados ao Estatuto da Cidadania. Bom, e aí isso nos deu um recorte, que a gente vai conversar sobre isso semana que vem, quando a gente trabalhar o Estatuto da Cidadania, mas permitiu a gente fazer um primeiro trabalho mais concreto e mais empírico de um tema de zonas de fronteira, que foi o acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas, que estava há muito tempo estagnado dentro da estrutura do Mercosul, que a gente avançou com ele mais adiante, em paralelo a isso. Ano passado, saiu a segunda versão, a terceira edição desse mapeamento temático, esse, de novo, amplo, mas aí delimitado a 2 anos. Eu vou mostrar ele aqui para tentar confrontar um pouco com os períodos. Lembra que o do primeiro semestre eram os últimos 5 anos, de 2011 a 2016. Aqui a gente teve 2018 e 2019. Então vai aparecer uma outra radiografia. A mesma metodologia, mesmo mapa, com outra configuração do pintado. Aqui já é um pouco esforço mais recente. A gente vê 19 temas vinculados ao Conselho, 10 vinculados ao GMC e 6 vinculados à Comissão de Comércio. Isso permitiu também aqui trabalhar com os órgãos decisórios. E aqui também vinculado a temático, a agrupação temática. Outra vez, os 2 temas mais prioritários na agenda do Mercosul em integração fronteiriça foi temas sanitários e temas de saúde humana. Transporte, segurança e infraestrutura ganharam muito mais predominância, e os temas da dimensão social, digamos, da integração fronteiriça, foram saindo da agenda. Isso começou a revelar um pouco uma outra prioridade política nos fóruns quando tratava de integração fronteiriça. Quando a gente tinha antes muito mais temas vinculados à integração cultural, integração migratória e zonas de trabalho em zonas de fronteira, todos esses temas caíram em termos de tratamentos dentro do Mercosul e foram ganhando mais prioridade os temas de infraestrutura, segurança e transporte. É um pouco também a orientação política dos governos que assumem em 2017, ou que estão representados em 2018 e 2019 no Mercosul, e dão outro tipo de viés para a integração fronteiriça, mas não necessariamente menor. A gente viu que o tratamento de temas fronteiriços permanece bastante forte dentro da integração dos órgãos do Mercosul, só muda um pouco o tema e a ênfase desses temas e da integração fronteiriça, tá? Quero aqui relacionar aqui algumas normas que foram avançadas. Antes das normas, eu quero fazer um parênteses aqui, saber se tem alguma pergunta, algum comentário. Vou avançar para depois a gente poder fazer um bate-bola um pouco menos preso aos slides, tá bom? A gente tem aqui avanços normativos, eu quero retratar aqui os mais recentes. Não precisa ler, obviamente, todos esses quadros, vocês vão ficar zonzos aqui, mas aqui são das normas de 2019 e 2018 que eram sobre fronteiras. A título exemplificativo, para que possam perceber quão
temas são necessários regulamentar que atingem uma zona de fronteira. Roaming em zonas de fronteira, intercâmbio de informação migratória, erradicação de trabalho, de tráfico de pessoas em zonas de fronteira, documento de porte obrigatório de transportes, prevenção e controle e mitigação de espécies exóticas invasoras. Tudo isso são temas que atingem diretamente zonas de fronteira. 2018, regime aduaneiro de bagagem, protocolo de assistência jurídica em assuntos penais, regimes de lojas francas, duty free, em zonas de fronteira terrestre. São normas que naquela época aqui, esse grau de estado de vigência, não deem bola, isso aí é atrasado, tem 1 ano de atraso, mas são normas que têm uma regulação bastante específica, bastante temática, e que atinge diretamente uma zona de fronteira, seja a região fronteiriça, ou seja o trabalho aduaneiro e o trabalho fronteiriço que se faz naquele tema. Esse conglomerado de regras que vão sendo promulgadas pelo Mercosul e colocadas em vigor pelos Estados-membros, vai exigindo a necessidade de um grande acordo, que há muito tempo era exigido pelas localidades fronteiriças vinculadas e que nunca saía. E esse foi o ponto onde a gente, desde 2017, começou a apoiar o SGT-18 a conformar esse acordo. Nós redigimos o anteprojeto de acordo, junto com o SGT-18, e fomos trabalhando com eles a regulamentação de cada artigo, criando os objetivos do acordo, estabelecendo os requisitos, a partir do que a gente ia recompilando das normas que já existiam, ia migrando para dentro do acordo para a construção desse grande acordo de localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul. Esse acordo finalmente saiu no final do ano passado e foi resultado direto desse trabalho da Secretaria do Mercosul, do setor de assessoria técnica, junto com o SGT-18, junto com os demais órgãos, para construir um acordo que era originário do SGT-18, articulado junto com demais órgãos, tanto do GMC, do Conselho, da Comissão de Comércio, e apoiado pelos trabalhos técnicos da Secretaria. Então, foi um projeto muito virtuoso, digamos, para a articulação intra-institucional. Esse acordo surgiu no final do ano passado, junto com outro acordo que também era de zona de fronteira, que é o Acordo de Cooperação Policial. Esse acordo de cooperação policial, para dar um exemplo, também é um tema que foi tratado dentro do Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas, mas é, por exemplo, um caso de perseguição. Vocês podem imaginar numa zona de fronteira, um carro da polícia perseguindo um suspeito numa cidade fronteiriça. Quando chega a uma zona de fronteira, acaba a jurisdição daquele veículo e daquele policial, ele tem que parar na fronteira, digamos, legal, e ele precisa comunicar a sua contraparte policial, sua outra autoridade policial da zona de fronteira vizinha, e que aquele faça a busca. Tá? O que esse acordo de cooperação policial tenta fazer é criar uma zona de extensão da jurisdição policial de alguns quilômetros para permitir, quando há comunicação prévia e autorização prévia, que haja continuidade dessa busca e captura na zona de fronteira. Só para dar um exemplo pequeno, que é enorme em termos de necessidade de avanço e de reconhecimento e de mudança de visão na zona de fronteira, para que isso possa ser regulamentado e instrumentalizado. Isso acontece também com ambulâncias, gente. Imagina, estou com uma pessoa, ou sou motorista de ambulância, estou com uma pessoa com Covid, estou circulando em uma zona de fronteira, uma zona de fronteira, como vocês viram, é uma zona muito afastada das capitais. E tem quando tem 2 hospitais,
é um luxo de um lado de um país. Um deles com uma UTI, por exemplo. As UTIs desse lado estão ocupadas. Tem outros 2 hospitais do outro lado da fronteira. Essa ambulância pode passar para o outro lado para levar esse cidadão não nacional para hospitais do outro lado? Como que a gente lida com essa realidade sem precisar passar por visto, sem precisar passar por ele ser tratado como estrangeiro no hospital do outro lado da zona de fronteira? Como que se faz essa entrada, como que se faz esse registro. Então, isso tudo foi pensado, avançado, discutido, primeiro nos planos bilaterais, lembra que eu falei que isso é muito necessário no plano bilateral e no plano trilateral, para depois surgir no plano regional Mercosul, esse nível de articulação e de regulamentação. Tá? Isso aconteceu e se documentou basicamente todo ao redor do acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas, cujo objeto é facilitar a convivência das localidades fronteiriças vinculadas, impulsionar sua integração por meio da outorga de um tratamento diferenciado a habitantes das zonas de fronteira em matéria econômica, trânsito, regimes laborais e de acesso a serviços públicos de saúde, ensino, cultura, entre outros. Certo? Então, a pessoa que vai ser habitante dessa localidade fronteiriça vai ter uma identificação que vai dar a ele a identidade de ser um cidadão fronteiriço. E isso vai habilitar a ele esse acesso a esse espaço e a esses aparatos públicos e a esses serviços públicos e a esse sistema de trabalho, esse sistema de educação e de saúde que existe na zona de fronteira e que não pode ser limitado a apenas metade dessas zonas de fronteira. Tá? Uma pergunta que surge aqui, deixa eu ver aqui, Laura pergunta, Marcos, uma pergunta, a decisão 1319, acordo sobre a equidade, foi internalizada pelos 4 estados do Mercosul? Ainda não, ainda por nenhum deles, Laura. Revisei ainda isso hoje, antes da aula, hoje de manhã, na página do Ministério de Relações Exteriores do Paraguai. O André é assíduo pesquisador da página do Ministério de Relações Exteriores do Paraguai, para acompanhamento dos tratados, né, André? Que esse hoje a gente viu, e já conferi também o de facilitação de comércio, nenhum deles foi tratado até o momento. É um acordo que são acordos que foram aprovados final do ano passado, são dezembro do ano passado, e a agenda dos congressos ao longo desse primeiro semestre está muito longe de processo de tratamento, de internalização e discussão desses acordos no plano nacional. Os congressos não estão centrados em internalização de normas, tem muitas outras prioridades nos congressos dos estados do Mercosul. Mas logo, logo, esses acordos devem ser tratados para aprofundamento. Também eu estava curioso hoje, quando abri mais sobre como estava o acordo de facilitação de comércio, que era da semana passada, que a gente terminou a aula da semana passada, e eu não tinha feito essa revisão para saber como que estava esse tratamento no plano dos parlamentos nacionais. Nenhum dos dois está internalizado por nenhum estado parte do Mercosul, tá bom? O que é, então, esse acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul? Ele surge de 5 grandes pilares, digamos, já regulamentados exaustivamente e de anos e décadas de aprofundamento dentro do Mercosul. O trânsito vicinal fronteiriço, que é o que regulamentou o trânsito em zonas de fronteira, para justamente alguém que mora numa zona, num espaço fronteiriço, poder estar habilitado a circular as fronteiras sem toda hora estar pedindo e preenchendo o registro de entrada e saída de veículos. Quem passa pela zona de fronteira sabe hoje, no Mercosul, que não existe necessidade de visto. Visto é uma coisa já dispensada no Mercosul desde o acordo de residência, ou seja, tem quase 20 anos, e esse visto aplica também para fronteiras terrestres e aplica nas fronteiras terrestres para quem transita, ou seja, e especialmente para quem mora em zonas de fronteira. Imagina alguém que acordou 7h30 da manhã, pega o filho, põe no carro e leva para a escola, porque a aula começa 8h30. Essa aula vai começar 8h30, ele precisa ficar parada no pasto de fronteira
para a criança entrar na escola. Depois volta, faz o controle de saída, e depois, às 5h30 da tarde, tem que voltar num turno integral para buscar essa criança. Ou seja, teve 2 momentos de entrada e 2 momentos de saída. Isso, para quem carrega a tarjeta vicinal fronteiriça, o cartão vicinal fronteiriço, está dispensado desse processo de registro. Outra zona que está regulamentada é a área de controle integrado. Aqui é um espaço onde surge a necessidade de, dentro da área de controle integrado, fazer todo o controle de pessoas, bens, mercadorias, veículos que transitam pelas áreas de controle integrado nas zonas de fronteira, para entender e autorizar e desembaraçar aduanariamente todos esses classes de bens e de pessoas que migram pela área de controle integrado. Tá? O Acordo de Recife, que fala também aspectos migratórios, como é tratada a pessoa quando passa pela área de controle integrado. Ou seja, eu que estou transportando o caminhão, que tipo de controle passa sobre a minha pessoa? Se eu sou cidadão Mercosul, se eu não sou cidadão Mercosul, que tipo de tratamento isso vai ser dado pelo Acordo de Recife? Também na Declaração Sociolaboral e no Acordo Multilateral de Seguridade Social existe muita produção normativa sobre desses 2 acordos vinculados às zonas de fronteira. Tá? E, por fim, o Código Aduaneiro Comum, que vai permitir um tratamento aduaneiro preferencial e especial para produtos que migram na zona de fronteira, especialmente para temas de abastecimento. Tá? Falta leite do lado uruguaio. O Brasil pode ceder leite para vender leite para o outro lado da zona de fronteira, sem passar por todo o processo de importação e exportação por meio de Siscomex centralizado, como se fosse um comércio internacional tradicional. O comércio de abastecimento de uma zona fronteiriça tem outro nível de tratamento. E isso é a realidade local que vai impulsionar essa necessidade e vai surgir. Tá? Isso para dar os 5 grandes pilares de produção jurídica que resultou o Acordo de Localidades Fronteiriças vinculadas ao Mercosul. O objeto desse acordo é gerar tratamento diferenciado nas matérias de econômica, de trânsito, de regime trabalhista e de acesso aos serviços públicos de saúde, ensino e cultura. Tá? E facilitar, em linhas gerais, a convivência das localidades fronteiriças vinculadas. Essa parte dos slides da aula está baseada no relatório semestral da Secretaria do Mercosul, que está disponível no Google Drive, que é o 28º, que foi o último, que repercute um pouco os impactos desse acordo. Então, eu estou transpondo aqui para vocês tomarem isso como referência. Tá? Beneficiários, tá? Desse acordo são nacionais dos Estados-partes, que vão ser pessoas ou que são titulares de um documento para trânsito vicinal fronteiriço, que eu já havia comentado, ou para pessoas que têm domicílio dentro dos limites das áreas do anexo 1. O anexo 1 eu não transpus aqui, mas é o que lista todas as zonas as áreas de controle, as zonas de fronteira vinculada. Tá? Ele é também extensível, acho que é assim que se diz em português, ao nível bilateral, nível trilateral, para os residentes permanentes regulares das outras nacionalidades. Se o acordo bilateral, o acordo trilateral, expande o tratamento de cidadão fronteiriço a residentes permanentes, regulares, temporários de outras nacionalidades, também vai ser permitido isso ao abrigo do acordo litoral, ao acordo de localidades fronteiriças vinculadas. Ele vai remeter aos bilaterais e aos trilaterais. Fica claro isso? Estão proibidos, excluídos do benefício de ser fronteiriço pessoas condenadas com penas de 2 anos de reclusão, acima de 2 anos de reclusão e com antecedentes nos últimos 5 anos. Penas a partir de 2 anos
estão privadas do benefício de ser alguém com livre trânsito fronteiriço. Tá? O que é o elemento técnico pelo qual os sujeitos alcançados pelo acordo podem acessar os seus benefícios? É o documento de trânsito vicinal fronteiriço. É uma carteirinha, está em anexo, um anexo da norma, eu não trouxe aqui, mas eu coloquei aqui os requisitos. Tem validade de 5 anos e pode ser extensível por tempo indeterminado. Enquanto são menores, o pedido é formalizado por meio de representante legal. A obtenção do documento será de natureza voluntária e não substitui passaporte ou outro documento de viagem. Tá? Ele é apresentado com fins de facilitação. Mas se não é obrigatório, pode utilizar também outros. Se utilizar os outros, não vai receber o tratamento beneficiário, mais beneficioso. Então, esse é a virtude de portar o documento de trânsito vicinal fronteiriço. Para concessão deles, serão aceitos documentos em português e em espanhol. A partir do acordo de localidades fronteiriças vinculadas, é proibido, a partir de agora, a obrigatoriedade de tradução de documentos em zonas de fronteira. Isso é interessante, porque antes era uma recomendação em outras regiões do Mercosul, em zonas de fronteira, é obrigatório reconhecer documentos expedidos em outro idioma. Que benefícios nós vamos ter decorrentes do acordo de localidades fronteiriças vinculadas ao Mercosul? Isso vai se aplicar a 4 grandes âmbitos: no trabalho, do comércio, do estudo e da livre circulação. Na área de comércio, acesso ao regime de comércio fronteiriço de mercadorias ou produtos de subsistência. Ou seja, quando é necessário comercializar algum bem que é de subsistência ou que está com redução de medidas de abastecimento, tu pode automaticamente comprar e vender por meio desse espaço, ou de fornecedores dentro do espaço, dentro da zona fronteiriça, sem necessitar passar por todo o regime de comércio internacional e de comércio exterior e aduaneiro comum, digamos, como os demais comércios bilaterais. A partir daí ele passa a ser tratado como comércio transfronteiriço. Estudar. É permitido assistência aos estabelecimentos públicos de ensino de zonas de fronteira. Isso está hoje só para o sistema público, nível fundamental, básico e superior. A gente tem na Unila, na Unipampa. Para quem conhece a Unipampa, Universidade do Extremo Sul, e a Unila, que fica em Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, é ocupada, ela atende a estudantes no caso da Unipampa, tanto do Brasil quanto do Uruguai, sem distinção de nacionalidade, e a Unila, que atende tanto brasileiros quanto paraguaios, quanto argentinos, sem diferenças. Tá? Então, é acessível aos serviços públicos sem necessariamente ser nacional. Tá? Isso é muito importante quando a gente fala de espaços fronteiriços. A gente tem também questões de circulação, aqui a disponibilidade de uma faixa exclusiva para titulares do documento, seus veículos, os postos de controle. Ou seja, tem uma faixa exclusiva para quem é detentor do documento de trânsito vicinal fronteiriço para poder passar, sem precisar passar por controle aduaneiro e ser mais fácil a circulação, mais logístico o cruzamento de zonas de fronteira. Estou usando muito portunhol hoje, desculpe a ambos estou atropelando o espanhol e o português ao mesmo tempo. Faz parte de uma fala transfronteiriça. E trabalho também tem um espaço, tem uma repercussão importante, que é para exercício de trabalho, ofício ou profissão, igualdade de direitos e obrigações. Alguém que mora do lado brasileiro precisa trabalhar do lado uruguaio. Como que ele vai fazer isso com a sua carteira de trabalho? Como que ele vai fazer isso com o seu recolhimento
de previdência social. Tudo isso está autorizado, está beneficiado e está permitido, está regulamentado pelo Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas. Não é necessário 2 carteiras de trabalho, não é necessário 2 números de previdência social, vai trabalhar sempre com o mesmo processo, com o mesmo registro, e vai ter reconhecimento mútuo em ambos os países, quando é o caso, por exemplo, de uma fronteira Brasil-Uruguai. Seguindo, últimos 4 elementos aqui que surgem do Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas. Facilidades que surgem dele. Não exigência de tradução de documentos perante órgãos públicos, já havia comentado isso. Tráfico de produtos de subsistência livre de pagamento de tarifas e formalidades aduaneiras. Aplicação dos comitês de integração e zonas de fronteira. E, por fim, mecanismos de defesa civil e prestação de serviços de assistência e urgência e emergência. Esse último, eu não havia comentado, é a questão das ambulâncias também. Tá? Então, que permite que haja algum tipo de defesa civil, de assistência, urgência e emergência, sem depender de maiores liberações aduaneiras e alfandegárias e de questões de defesa. Um exemplo que eu quero dar, que eu ouvi uma vez, numa reunião que eu participei em Assunção, na fronteira Brasil-Paraguai, tem parte da fronteira que é cortada por um rio. E isso... os rios do lado paraguaio são muito utilizados como os fins de semana de turismo, de pesca, e isso é um lugar muito habitado por chalanas, por balsas, e acontece muito acidente. Eu ouvi um depoimento de um acidente terrível com 2 chalanas cheias de gente que estavam passeando, pescando, tomando banho de rio. As 2 se acidentaram e as 2 afundaram. E justo em frente, elas são 2 chalanas que saíram do lado paraguaio. As chalanas eram registradas como veículos paraguaios, e aconteceu justo em frente a uma cidade brasileira, que era fronteiriça, mas ela não tinha ponte para esse acesso. Ela ficava em frente ao rio. Esse acidente aconteceu em frente ao rio. Não imaginem que, antes de haver todo esse acervo jurídico para regulamentar a questão de assistência, urgência e emergência, nenhuma ambulância, nenhum helicóptero, nenhum barco de prestação de serviços de socorro, de assistência de emergência brasileiro podiam sair dessa região, podiam socorrer, porque não havia nenhum processo ainda que saísse, era necessário um chamado de urgência da cidade paraguaia, ser remetida à capital paraguaia, Assunção, de Assunção chegar a Brasília, de Brasília chegar à Secretaria de Defesa Civil do Estado, chegar ao município fronteiriço e disponibilizar essa gente. Nesse processo levou 4 horas. Em 4 horas, o número de fatalidades, o número de mortes foi enorme, que poderiam ter sido salvas se houvesse alguma lógica menos securitária e menos de defesa, um pouco mais de defesa civil, um pouco mais humana na hora de fazer esse tipo de acesso aos serviços públicos transfronteiriços. Isso que eu estou falando não aconteceu 20 anos atrás, aconteceu como 4, 5 anos atrás. E isso era uma angústia muito grande dos funcionários de defesa civil em zonas de fronteira precisarem dessa facilidade administrativa para poder atuar, mesmo que fosse com barcos paraguaios, com cidadãos paraguaios, poderem atuar sem necessitar passar por toda essa construção de comunicações por zonas de capital, por diplomacias, por ministérios, por secretarias estaduais e depois chegar às municipais para poder atuar.
Percebam como são casos duros. O chefe da Secretaria de Defesa Civil do Paraguai, quando contou esse caso, se emocionou, voltou a chorar, era muito presente para ele, porque ele era a pessoa que naquela época atuava na Defesa Civil, e depois dali ele foi virar funcionário, deixou de trabalhar no campo, atuação de campo, e foi virar mais burocrático, não tinha mais estômago para lidar com esse tipo de coisa, e foi trabalhar dentro do Mercosul, justo representação junto do Paraguai junto ao Mercosul para tentar regulamentar esse processo, e ajudou muito a gente a construir esse anteprojeto de norma e a regulamentar finalmente o acordo de localidades fronteiriças vinculadas. Isso, a partir de agora, é uma chamada local da defesa civil de uma fronteira para outra, sem necessitar passar por todas as delegacias e todas as instâncias de capital e as delegações, melhor dizendo, não delegacias, de nível executivo, federal para estadual, para municipal, para autorizar esse tipo de atuação e de cooperação. Por fim, aqui o que eu tinha comentado com vocês, que o acordo de localidades fronteiriças impulsiona múltiplas dimensões de cooperação técnica. Quando a gente está numa zona de fronteira, é natural que haja esse estreitamento entre entidades públicas municipais do lado brasileiro ou departamentais do lado dos demais países do Mercosul, que assim eles chamam, não município, eles chamam departamentos, mas que vai exigir esse diálogo para poder aproximar a gestão pública local de um lado da fronteira com a outra. E nessa série de temas que a gente pode começar a vislumbrar, para aqueles que não vivem em zona de fronteira entender, como é necessário, e aqui a gente tem um primeiro grande caso sanitário, isso já antes da Covid, trabalhos conjuntos em saúde pública, vigilância epidemiológica e planos de contingência para orientar respostas ante eventos de saúde pública. Fechamento de zonas de fronteira durante a Covid. Isso é óbvio que aconteceu. Mas como que tu fecha uma zona de fronteira, uma fronteira, tendo uma zona de fronteira no meio? Então, não está sendo fechada a fronteira Chuí-Chuí, ou Jaguarão, Rio Branco. Está sendo fechado ao redor da zona de fronteira. Ou seja, a quarentena municipal, a quarentena da zona de fronteira é vivida de forma compartilhada, binacional, para que as pessoas não precisem ser restringidas, porque muitas vezes as famílias estão divididas na zona de fronteira. Os avós, os pais, os filhos moram em cidades, em lados distintos da fronteira. E isso agora com a Covid foi brutal. E também para casos de defesa civil. Aqui era para facilitar o que eu tinha comentado, que já está previsto, essa cooperação em matéria de defesa civil. Em matéria de educação, e aqui se destaca o projeto de educação em zonas de fronteira, formação de docentes, intercâmbio de informações sobre metodologias, contribuir com a melhoria da qualidade de ensino em regiões de fronteira, diferentes perspectivas, diferentes metodologias, mais regional, mais de integração regional, para fomentar a educação e a história para a fronteira. Aspectos de direitos humanos, de patrimônio cultural, aspectos securitários também não são deixados de lado quando a gente fala de zona de fronteira. Não é negar que é necessário cooperação de delitos transnacionais, de crime organizado. A zona de fronteira é um espaço onde existe facilidade para esse trânsito e para corromper a zona de fronteira por causa desse processo, mas não necessariamente por isso é necessário fechar essa zona de fronteira, porque por ali existe essa zona transfronteiriça, e o crime transfronteiriço e o crime transnacional. Alguns outros elementos de cooperação que estão elencados abaixo, mas o objetivo de hoje era tentar familiarizar o que é zona de fronteira, o que é integração fronteiriça no Mercosul.
e como ele foi trabalhado do ponto de vista da criação institucional, da regulamentação ideal, o início de um apoio técnico para que esse órgão pudesse ter insumos e motor e agenda de trabalho, e como ele facilmente, tendo essa informação, conseguiu impulsionar o projeto que estava há 10 anos na estrutura institucional, que era esse acordo. Em 2 anos ele tirou esse acordo do papel, tendo os insumos técnicos, tendo o acervo jurídico à disposição e tendo esse mapa da integração fronteiriça que a gente proporcionava para facilitar o trabalho dos órgãos com seus objetivos perante a estrutura. Tá? Chegar para essas considerações finais tendo algumas reflexões. Integração fronteiriça é um fenômeno multidimensional. Quando a gente fala de fronteira, a gente fala de todas essas dimensões temáticas. É um tema que é necessário um tratamento institucional descentralizado. Não é possível imaginar que a integração fronteiriça seja trabalhada por um único órgão. É trabalhado por gente da educação, gente de defesa civil, gente de segurança, gente de aduanas, gente de trabalho, gente de emprego, cada um com esse nível de descentralização e uma descentralização hacia el técnico, aqui veio o português de novo, uma descentralização em direção ao técnico, não ao político, mas ao técnico, e um enfoque transversal muito necessário para poder trabalhar e acompanhar como avançar na discussão de tema de integração fronteiriça. Né? Não dá para falar de zonas de fronteira só pelo aspecto securitário, não dá para trabalhar só sobre o aspecto da integração cultural, é necessário ter uma abordagem de múltiplos enfoques e dimensões para poder compreender o que é integração fronteiriça. Esse é um primeiro ponto. SGT 18, esse órgão que foi criado para articular e para coordenar, hoje ele trabalha com mais de 20 fóruns ao mesmo tempo, com quase 30 temas vinculados à integração fronteiriça e administra um amplo acervo jurídico relacionado à integração fronteiriça. Ou seja, um órgão que foi criado há 2 anos, hoje dialoga com mais de 30 órgãos, com quase 30 órgãos, em quase 30 temas de integração fronteiriça, para tentar coordenar e articular e direcionar a integração fronteiriça. Ele conseguiu produzir, final do ano passado, esse acordo, e agora é acompanhar a implementação desse acordo e ir tratando os diversos temas que estão fora desse acordo também e seguir aprofundando. Tá? Esse acervo jurídico é importante a gente conhecer, aqueles que tiverem interesse em seguir estudando integração fronteiriça, entrem em contato, para a gente direcionar um pouco os temas que existem dentro da integração fronteiriça, por meio das normas, diversas normas que existem no Mercosul, e eu dou destaque para esse período recente, para entender como em 2 anos a gente teve uma enorme produção, e especialmente centrada no acordo de localidades fronteiriças vinculadas. E aqui que eu já tinha adiantado para vocês lá no meio quando a gente viu os gráficos, mas os temas mais transversalizados, digamos, da integração fronteiriça, sofreu um impacto muito grande essa mudança de orientação dos governos no Mercosul dos anos recentes para cá. Quando a gente tinha 2011 a 2016, quando foi feito esses 5 anos de raio-x para o trabalho de 2017, era muito mais forte dentro dos fóruns do Mercosul a dimensão social e cidadã. Para, em um segundo momento, a gente abarcar a facilitação de trânsito. Tá? Isso mudou em 2019, tínhamos muito menos temas da área de dimensão social e cidadã, foi focado apenas em aspectos muito mais sanitários, inclusive que saúde humana, e aumentou especificamente o tema de facilitação de trânsito, para poder trabalhar ao redor de transporte, segurança e infraestrutura,
Isso mostra um pouco um retrocesso em termos de avanços sociais e cidadãos dentro da integração fronteiriça, mas isso não impediu o esforço do trabalho ao redor do acordo de localidades fronteiriças vinculadas, que finalmente saiu nesse processo. Ou seja, eu tentei resumir em 1h30 um tema que é extremamente amplo, longo e muito multifacetado. Se a gente for trabalhar a integração fronteiriça do ponto de vista educativo, é uma análise inteira em si mesmo. Em termos de cooperação policial, em cooperação de combate a crime organizado, é um outro tema. Na área de áreas de controle integrado e controle migratório, são dois temas também muito diversos. Eu quis dar um pantajaço, fazer um sobrevoo, para que vocês tenham acesso a noções básicas da integração fronteiriça e saber de onde começar a ramificar os temas que tenham interesse para vocês. Tá? Era isso. Tá? Quero agora, só antes da gente abrir aqui para as perguntas e para os comentários, só adiantar que a próxima aula a gente vai concentrar o tema da dimensão humana do Mercosul, dimensão humana e social, assim que estava previsto, mas em focar isso, ao invés de em linhas gerais, focar no Estatuto da Cidadania, já, que é o tema que estava previsto para ser 2 aulas, as próximas 2, a gente vai concentrar eles numa mesma aula semana que vem, tá bom? É isso, deixa eu fazer um corte aqui para o chat, para ouvir comentários, perguntas, avaliações da parte de vocês. Alguém que já tinha trabalhado isso, não tinha trabalhado já? Comentários, dúvidas da aula, perguntas, por favor. Fiquem à vontade. Tem alguém aí? Nenhuma dúvida? Oi, pergunta? tá me ouvindo? Maria Tereza, por favor. É uma pergunta que eu acho que é meio idiota, mas não existe pergunta idiota, não existe pergunta idiota, por favor. Eu queria perguntar sobre essa questão da Venezuela, né? Que o embaixador, não, o Mike Pompeo esteve aqui no Brasil, visitou a Roraima, falou que vai tirar o Maduro a qualquer custo, e ele está tentando ter o aval, acho que do Brasil, não sei ao certo, que estou desinformada disso. Eu queria saber de como que fica essa questão, tipo, quais países concordam com isso, quais países não concordam, se há um consenso, se não há. Deu para entender? Eu perdi só no início. A qual aspecto específico de Venezuela que o Pompeu se manifestou? Sobre tirar o Maduro do poder, que ele disse que a Venezuela é um estado autocrático e que parece um estado democrático. Bom, tá. Bom, isso já é um pouco outro contexto, já fazer uma análise mais política da região. Sobre isso não existe nenhum tipo de consenso, né, Maria Tereza? O único consenso que existe no Mercosul hoje, vigente, é o da suspensão da Venezuela, justamente com esse fundamento legal e o fundamento político invocado pelo Mike Pompeo, que é de que existe um regime autoritário que viola a cláusula democrática na Venezuela. Isso é o único consenso que existe hoje no Mercosul a respeito. A ingerência que um governo norte-americano tem sobre a Venezuela do ponto de vista formal é zero, certo? É só pressão política, discurso político, para a coisa poder ganhar algum tipo de escalada. Mas interessante a gente pensar, pegar o tema Venezuela e trazer para o aspecto da zona de fronteira. A gente vai comentar semana que vem e vinculada à suspensão. No protocolo de suspensão da Venezuela, tem um tema que está regulamentado que trata justamente
de que a suspensão da Venezuela é uma suspensão de caráter político e que essa suspensão não atingirá e não gerar nenhum efeito negativo sobre a cidadania venezuelana. Isso está previsto no protocolo de suspensão da Venezuela. O que isso significa para a gente, para a aula de hoje? O acordo de residência do Mercosul, que a Venezuela é signatária, e que o Brasil também é signatário, na fronteira Brasil-Venezuela, não deixou de ser aplicado desde a suspensão da Venezuela. Ou seja, o trânsito e o livre acesso, a facilitação de acesso ao status de residente Mercosul para os venezuelanos continua sendo concedido. Então, os fluxos migratórios com o aval Mercosul e com o aval do acordo de residência do Mercosul está perfeitamente garantido dentro da guarida Mercosul para cidadãos venezuelanos. Então, isso é interessante que mesmo com a suspensão e mesmo com a crise, com a falta de sintonia política e com os discursos políticos de Brasil e de Venezuela, de Maduro e de Bolsonaro, numa antítese, uma clivagem política, não afetou a vigência do acordo de residência, porque justamente aqui é onde está um trânsito fronteiriço muito grande. Aqueles que estão trabalhando as migrações, estão acompanhando o enorme volume de pessoas venezuelanas vindo para Brasil, para Chile, para Argentina, para Uruguai, e tudo isso está dentro da guarida do acordo de residência do Mercosul. Então, é um parêntese que eu uso para aproveitar a partir da tua pergunta, para contextualizar a Venezuela e a suspensão. Obrigada. Obrigado eu pela pergunta. Sebastião, uma dúvida. O que vai ser o trabalho do Comitê das Fronteiras com o acordo de cidades fronteiriças vinculadas? O Sebastião pergunta dos comitês de fronteira. Muitas das zonas de fronteira, essa que a gente comenta, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para poder projetar para vocês. Que assim ajuda a gente a visualizar. Aqui está, anexo 1. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Vai facilitar. Aqui. Isso que eu estou projetando para vocês é o anexo 1 do Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas. Isso são as cidades fronteiriças de cada fronteira. Então, na fronteira Brasil-Argentina, a gente tem essas localidades fronteiriças vinculadas. Na Argentina-Paraguai, são essas. Argentina-Uruguai, essas. Brasil-Uruguai, essas. Brasil-Paraguai. Cada uma dessas zonas fronteiriças, dessas localidades fronteiriças, tem um comitê de integração fronteiriça, ou um conselho, comitê bilateral de integração fronteiriça. Cada fronteira dá o seu nome. Aí é um espaço onde tem assento os prefeitos de cada cidade, alguns vereadores de cada cidade, as populações, movimentos sociais, setores privados, para discutir o que fazer nessa região, quais são os problemas dessa região. É como se fosse um comitê de administração da zona fronteiriça. É binacional, e é subnacional, entende? Então, ele é gerador de muitos documentos, ele faz muitas atas, ele faz muitas propostas. E esses comitês que pergunta o Sebastião, eles têm diálogo direto com o SGT 18.
os relatórios que eles produzem, eles enviam para o SGT-18, e o SGT-18 usa como material para saber quais são os grandes temas hoje que estão na agenda de cada zona de fronteira. Porque cada zona de fronteira tem que ser tratada de maneira particular. O problema que existe na fronteira, deixa eu voltar aqui para o exemplo do anexo, por exemplo, Pousadas Encarnación, que é uma das principais da divisa Argentina-Paraguai, não é as mesmas particularidades do que existe na divisa Quaraí-Artigas, Brasil-Uruguai, que é muito menor e muito menos trânsito. Umas têm problemas mais vinculadas à educação, outras têm mais problemas a acesso à saúde, outros têm acesso a problemas de dificuldades de aduaneiras, por uma série de aspectos. É difícil resgatar exemplos já estando longe de uma zona de fronteira e sem tanto acesso. Mas a todos esses aparatos institucionais binacionais que existem nessas zonas de fronteira têm diálogo com o SGT-18 e tem diálogo e são os que vão gerir hoje o acordo de colocalidades fronteiriças vinculadas que pergunta o Sebastião, tá bom? ¿Algo más? Por favor. Marcos, ¿me escuchas? No. Marcos, sí, Te escucho. Bien, yo quería hacer una pregunta. Sí. El proyecto de escuelas fronterizas, ¿no? Que aún sigue funcionando, que ha sido muy exitoso y que, bueno, cada vez ha ido incluyendo más escuelas de frontera. Sí. A partir de que se apruebe el proyecto de fronterizo, digamos, ¿va a ser coordinado por este acuerdo o va a seguir en la modalidad en la que está actualmente? A previsão, Laura, de que ele mantenha o mesmo modelo de gestão. Ele funciona, ele sigue funcionando como está hoje. Tá? O que ele vai é habilitar com a credencial o acesso à educação. Ele vai facilitar o registro dos estudantes e dos docentes dentro do projeto, porque é mais fácil assegurar e documentar quem é da zona fronteiriça, para poder acessar as escolas de ambos os lados da fronteira. Mas ele vai continuar a mesma dinâmica de gestão. Gracias, perfecto. Então, graças a ti. Então, pessoal, se não temos mais perguntas, vamos dando por encerrado hoje. Deixa eu fechar aqui nossa apresentação. E agradecer a presença de vocês, acompanhando ao longo de hoje. A ideia, acho que foi cumprida, foi tentar fazer esse panorama sobre a integração fronteiriça. Ficam muitas dúvidas, ficam muito mais perguntas, mas essa é a ideia mesmo. A ideia é instigar, é apresentar um tema, abrir um pouco o horizonte para o tema, e quem tiver interesse em aprofundar, o caminho já não é mais tão cru quanto seria iniciar o tema do zero, e tenham acesso a um arsenal de informação que eu disponibilizei para vocês. Tem uma série de livros do IPEA sobre fronteiras no Brasil, que é fundamental para quem quiser trabalhar fronteiras brasileiras. Tem os documentos da cidadania, zonas de fronteira do Instituto Social. Tem também um acervo de relatórios da OIM, que é especificamente sobre migrações em zonas de fronteira. Um livro muito interessante chamado Fronteiras Irmãs, que eu disponibilizei a tese de vocês, que estava no banco repositório da CAPES, mas ele é em formato de livro também. E esse último relatório da Secretaria, que foi a base para a segunda metade da aula de hoje, tá? E as normas do Mercosul vinculadas à integração fronteiriça que já estão aí disponíveis para vocês, tá? Não esqueçam de entrar, registrar a presença de vocês no Google Classroom, e ficamos em contato por e-mail e nos vemos novamente na aula que vem, tá bom?
Um abraço a todas e a todos. Se cuidem, continuem cuidando com muita saúde e até semana que vem. Bom? Um abraço e até mais. Gracias, chao. Graças a vocês. Tchau, tchau.